Olá, esse é o Caminho Legal. No programa de hoje vamos abordar o papel da regulação na garantia da segurança jurídica para investimentos privados em infraestrutura. A nossa entrevistada é a advogada Renata Pérez Dantas. Ela é mestre em Direito Público, officer da IFC do Grupo Banco Mundial e que já foi diretora da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Ana. Eu que agradeço o convite para essa conversa muito oportuna. Nós vivemos um momento em que muitos marcos legais têm sido aprovados no país. E eles propiciam investimentos privados. Nós temos o Marco Legal do Saneamento, o Marco Legal do Gás, a nova Lei de Licitações, que tanto impacta nas relações negociais do setor, a nova Lei de Falências, a Lei da Liberdade Econômica, a lei que trata do processo decisório das agências reguladoras e, recentemente, o Marco Legal Ferroviário. Todas essas inovações legislativas, Renata, desenham uma expectativa positiva para o setor de infraestrutura. Porém, há barreiras para o avanço. Quais as barreiras que você identifica como principais? Esse movimento todo legislativo, claro que num primeiro momento ele pode gerar insegurança em relação a como o mercado, competidores, financiadores, vão se adaptar a essas mudanças legais, como que os órgãos de controle vão passar a adaptar, a interpretar essas mudanças, nas suas manifestações e decisões. Então, tem um primeiro momento de acomodação que é sempre importante, Mas, de fato, esse movimento legislativo ele não deixa de ser animador, Porque a gente nota que há sempre, em cada uma dessas leis que você menciona, por exemplo, uma preocupação de endereçar questões e dificuldades históricas, nos mais diversos setores. E essas inovações, elas também buscam aplicar competitividade no acesso a determinado setor pelo privado, melhorar as regras licitatórias a fim de fomentar a competição e o interesse também por aquela prestação de serviço público. E isso acaba com o tempo mirando a qualidade na própria prestação de serviço, qualificando cada vez mais aquele que vem prestar o serviço. Então, essas inovações, elas vêm buscando sempre paramentar o poder concedente, melhores instrumentos de acompanhamento e atualização e fiscalização do serviço delegado, só que ainda com esses avanços, a gente vê que é notável um descompasso em relação à percepção geral da sociedade de autores políticos, do que seja o serviço delegado. Então, talvez hoje, uma das principais barreiras que eu percebo é na própria comunicação, Como apresentar a proposta de delegação à sociedade, aos atores políticos, como internalizar o papel do pagamento de tarifa, eventualmente, quando o caso, o que se recebe em troca dessa tarifa, transmitir bem essa informação, a visão de longo prazo, que é um contrato de uma parceria público-privada comum, patrocinado ou administrativa, toda essa compreensão ela é muito necessária para que funcione o investimento privado no setor público, E veja, você sabe que eu trabalhei muitos anos com concessão de rodovias, num estado que já é acostumado com concessões, com pagamento de pedágio, que, por consequência, tem as melhores rodovias do país. Mas mesmo nesse contexto, não é simples ampliar a malha concedida, criando novas praças de pedágio. A região que ainda não é atendida, que vai passar a pagar uma tarifa, ela vai questionar, ela, a princípio, só vai se sentir onerada. Então, assim, precisa melhorar a comunicação e o entendimento do que é a delegação de serviço, quais são as vantagens, as desvantagens, por que as vantagens superam as desvantagens, se for o caso, Enfim, então, essa insatisfação, ela acaba sendo reverberada, às vezes, em órgãos de controle ou decisões judiciais e macula todo o processo em si. Então, hoje, eu identificaria como uma das barreiras mais complicadas e necessárias de se superar a da comunicação, a advocacy, da regulação em geral. Renata, e nessa comunicação, você entende que as consultas públicas, elas, de alguma forma, amenizam essa barreira? A consulta pública, ela é muitas vezes vista como
uma espécie de dor de cabeça, né, para aquele agente público que tem que preparar. Mas eu sempre vi a consulta pública como uma aliada muito importante nas ações do poder público, né. As contribuições que são encaminhadas, obviamente tem algumas que são meramente ideológicas, de mera oposição, né, que podem não acrescentar, normal, é parte do processo, mas não raro as contribuições elas provocam reflexões em algo que possa ter nos escapado enquanto imersos ali na formulação de um novo contrato, de um novo ato normativo. Então, na minha experiência, as consultas públicas elas foram muito relevantes para fundamentação e motivação daquilo que estava sendo feito e decidido no órgão, né? E levou a corrigir, por exemplo, lacunas, interpretações equivocadas que estavam sendo transmitidas. Quando se corrige esse tipo de lacuna ou interpretação equivocada, contribui para evitar questionamento judicial, né, que pode comprometer todo o processo ou norma editada, né, torná-la sem efeito ou sem a eficácia esperada. Então, tive situações até que levaram a alterações bem relevantes na regra contratual que estava sendo posta ali para licitação dali uns dias, né? E isso acaba por fortalecer o contrato. Embora seja facultativo em diversas situações, ele deveria ser mais explorado e utilizado e visto como aliado no tomador de decisões, né? Você falou também em decisões de qualidade, né, Renata? Quais ferramentas que a gente teria para que realmente as decisões tenham qualidade, para que a gente tenha um aparato regulatório digno de credibilidade para o investidor? Bom, hoje a gente vê que é muito importante ter agências independentes, por exemplo, quando você fala de contratos de longo prazo, né? E aí tem um contexto amplo de independência dos atores, de mandatos, de a própria análise do impacto regulatório, né? Então, ao se propor tomadas de decisões mais conscientes, em que se analisam todos os efeitos, né? Apresenta a consulta pública, recebe as oposições ou as contribuições que às vezes são para aprimoramento, enfim, isso já vem contribuindo para a melhoria da tomada de decisões. A criação de uma agenda regulatória, né, um plano estratégico dentro da própria agência, que é algo que a Lei Federal das Agências já institui como obrigação nas agências federais. Também vem nesse caminho de trazer previsibilidade e ajudar na comunicação do que é o trabalho daquele setor para a população, que às vezes não entende bem para que serve, para que ela está pagando e por que aquilo não está já dentro de um pagamento já feito em outro imposto, enfim, ela acha que está pagando duas vezes. Então, eu acho que é todo um contexto de aprimoramento e melhoria institucional, né, que vai colaborar para a qualidade regulatória, né? De fato, né, Renato? Acho que a consolidação aí do papel das agências reguladoras já está firmado, a importância, né, dessas agências na estrutura administrativa, com a independência. E você tocou no assunto que é a análise do impacto regulatório, né? A Lei da Liberdade Econômica trouxe expressamente essa necessidade. Eu queria que você explicasse para a gente. A análise de impacto regulatório é hoje vista, hoje não, já há muitos anos, né, é uma boa prática na regulação, já implantada em outros países, e que foi, de fato, abraçada aqui no Brasil pela Lei das Agências, que hoje só tem obrigatoriedade na aplicação pelo governo federal, mas muitos entes estaduais vêm replicando, né, e ela nada mais é do que se conduzir uma avaliação prévia à edição de qualquer ato normativo de interesse geral, levantando todos os dados, as informações, os possíveis efeitos que aquela norma introduzida pode gerar no status quo, né, no que vem acontecendo, né, no aparato jurídico, e aí chegar a uma conclusão quanto à proporcionalidade, à razoabilidade daquela medida e do impacto dela nas relações existentes, né, e assim subsidiar uma melhor tomada de decisão. Então, ela é uma prática que ela
ao mesmo tempo que ela se mostra cuidadosa, né, de repente não causar um um grande rebuliço ali num contrato vigente de preocupações e especulações, ela se presta também a prestar contas aos usuários, né, interessados em geral, porque ele vai entender o processo de tomada de decisão, por que aquela norma é importante e relevante. Ela vai tranquilizar aqueles administrados que estão contratados por um contrato de concessão, uma PPP, no sentido de que analisou-se todos os impactos na esfera jurídica deles, né, e como serão endereçados, e, acima de tudo, ela vem alinhada com as orientações da própria LINDB, né, que, no fim do dia, preserva o agente público de sanções em casos de questionamentos judiciais ou das Cortes de Contas. Então, é uma boa prática que precisa ser aprimorada, que hoje ela ainda não é feita com tanto rigor em todas as suas manifestações que a gente vem vendo, né? Mas que já existe programas interessantes, inclusive de parcerias da União com multilaterais, de trabalhos dentro das agências reguladoras para análise da qualidade regulatória nos entes subnacionais e proposta de aprimoramentos na condução da regulação pelas agências, né? Você falou em agenda regulatória, né? Uma tendência a se propor revisão de normativos, né, de normas que tratam da regulação. Porque há um excesso de regulação. Qual o teu olhar em relação a essa tendência e quais os instrumentos jurídicos que teríamos para combater ou para reduzir esse excesso de regulação? Hoje a gente vê, principalmente no governo federal, né, com a aprovação da lei das agências e a obrigatoriedade de plano estratégico, agenda regulatória, análise de impacto regulatório, enfim, que há uma preocupação nessas agências em rever todo o estoque regulatório e desburocratizar, né, simplificar a regulação. E isso toma tempo, dá bastante trabalho. Às vezes o corpo técnico mal tem tempo de fazer o seu trabalho ordinário, quiçá pensar numa parte estrutural importante, mas que ainda assim tangencia, né, toda a atividade fim da agência. Mas é algo que precisa começar a ser pensado, né, e para evitar que uma agência, né, ela crie um grande estoque regulatório que se torne excessivo e oneroso do ponto de vista de custo de transação, de implementação, né, tem algumas ações que podem ser adotadas. Primeiro, ao se instituir o procedimento de análise de impacto regulatório, isso vai fazer com que o regulador tenha que se preparar profundamente para a edição de um novo ato. Então, ele vai priorizar aquilo que é de fato importante, porque vai demandar tanta preparação antes da edição daquele ato, que ele não pode mais, do dia para a noite, sair com algo novo, achando que não vai haver dificuldade, né? Segundo, evitar a criação de normas que devam ter um tratamento meramente contratual, né, que sejam específicas para uma relação. A gente vê bastante situação assim em agências, né, que são normas, às vezes, que não conseguem ser aplicadas a todos os regulados por conta de tratamentos distintos dentro dos contratos. Então, ali tem um problema, ou o contrato está tratando de alguma coisa geral que não deveria estar ali, devia ser, sim, uma norma regulatória ampla, ou o contrário, né? Então, isso já identifica que algo saiu como inesperado e que precisava ser revisto de alguma maneira, né? Então, quando se pensa numa elaboração de plano estratégico, agenda regulatória, esses são instrumentos que impõem à agência uma organização das suas atividades e previsibilidade que podem contribuir para esse excesso da regulação. E, claro, tentar, de tempos em tempos, fazer uma revisão desse estoque, revogando aquilo que já for superado, né, ou fazendo função de novas competitivas. Obrigada, Renata, por sua participação conosco nessa edição. Eu que agradeço. Prazer. E para assistir a esse e a outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. O Caminho Legal é produzido em parceria entre a Assembleia Legislativa e a Consultoria Legislativa do Governo de Mato Grosso do Sul. Até o próximo programa.